Amados irmãos e irmãs, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre a doutrina da salvação, soteriologia, a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Na última lição, nós estudamos a respeito da promessa da salvação, a partir de Gênesis capítulo 3, versículo 15. E na aula de hoje, nós vamos nos voltar para a salvação na Páscoa judaica, que é a lição de número 2. O texto áureo se encontra em Êxodo capítulo 6, versículo 6. Diz assim o texto bíblico: Eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com um braço estendido e com juízos grandes. Aí está, Êxodo capítulo 6, versículo 6, e a verdade prática. A libertação do povo israelita vislumbrava um plano divino maior: libertar e salvar a humanidade. Muito bem, queremos convidar você para continuar conosco. Eu e o pastor Fábio já estamos aqui para iniciar o nosso diálogo, a nossa conversa, o nosso debate. Voltaremos em seguida. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é um prazer e uma alegria, mais uma vez, estar aqui com vocês para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós temos aqui diante de nós a lição de número 2, e neste trimestre o tema geral é sobre a doutrina da salvação, sobre salvação, soteriologia, e a lição de número 2 tem como título A Salvação na Páscoa Judaica. Então, a Páscoa era uma das festas lá de Israel que Deus instituiu para o povo israelita. Era comemorada a Páscoa, mais ou menos entre março e abril no nosso calendário, e era o primeiro mês do calendário judaico. Então, no 14º dia, começava a celebração da Páscoa. E a palavra Páscoa significa passar por cima. E nós vamos estudar ao longo desta lição o que é que isso tem a ver com salvação, e remete àquele episódio da primeira Páscoa celebrada pelos judeus lá no Egito. Foi uma festa instituída por Deus. Quando Deus resolveu livrar o povo dele lá do Egito, das garras de Faraó, depois de ter enviado ali 9 pragas, depois veio a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, e ali na noite da saída eles deveriam comer a Páscoa. Então foi uma festa celebrada pelos judeus, instituída por Deus. A primeira foi celebrada ali na noite que eles saíram do Egito, e depois Deus estabeleceu como um estatuto perpétuo para os judeus, para os israelitas, né? Então, na Páscoa, os israelitas, conforme diz aqui a nossa introdução, os israelitas relembram o modo milagroso pelo qual Deus operou a salvação de seu povo, livrando-o da opressão, do sofrimento, da angústia e da escravidão promovida pelos egípcios. Era a lembrança da fidelidade de Deus à sua promessa. É importante a gente entender que Deus, lá no Gênesis capítulo 46, já tinha falado para Jacó que ele e a sua família passaria um tempo lá no Egito, conforme podemos ver aqui em Gênesis 46, versículos 3 e 4. Deus disse assim: Eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação, e descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então, Deus já tinha dito a Jacó que ia permitir que ele e os seus filhos fossem ao Egito, mas que depois de um certo tempo, Deus faria com que eles retornassem à terra de Canaã. E já estava aqui mais de 400 anos o povo em escravidão no Egito,
e o povo clamava a Deus, pedia a Deus um livramento, uma libertação, porque eles eram escravos, submetidos a trabalhos escravos lá no Egito, e Deus ouviu a oração e o clamor do seu povo, e chegou o tempo da visitação de Deus, da interferência de Deus na história, conforme o item 1.1 da nossa lição, o livramento nacional. Então, quando Deus instituiu a Páscoa, ali naquela noite da saída do seu povo do Egito, então foi para o povo de Israel, e a Páscoa representa, para os israelitas, representa o que o dia da independência significa para um país colonizado por uma metrópole. Então, a festa da Páscoa, ela tem um significado não somente espiritual, no sentido de que foi Deus quem instituiu essa festa, para que o povo lembrasse desse episódio e para não somente o povo se lembrar que foi Deus que interviu naquela situação, mas também tinha um certo caráter nacionalista, cívico, de orgulho nacional. Afinal de contas, todo o povo, toda a nação deseja a sua soberania, a sua liberdade, e ninguém merece e ninguém quer viver sob opressão e cativeiro de nenhuma nação. Então, historicamente, também foi, naquele dia da Páscoa, foi o último juízo sobre o Egito e a provisão do sacrifício pascal. Então, ao longo desta lição, vamos dar muita ênfase sobre aquele sacrifício daquele cordeiro que acontecia lá na Páscoa. Então, o pastor José Roberto, na instituição da Páscoa, tinha esse caráter de libertação, uma palavra-chave nesse contexto da Páscoa. É isso mesmo, pastor Fábio. Ponto 1, ponto 2 da nossa lição, o título é A Libertação da Escravidão. E, de fato, depois do povo de Israel ter passado aproximadamente 430 anos debaixo da escravidão lá no Egito, esse povo agora que se encontrava numa condição de humilhação, de opróbrio, e um povo que estava sendo ali dominado e de forma de muito sofrimento, de muita dor, porque o império egípcio ele estava se expandindo às custas do trabalho escravo, à custa de todos aqueles povos que iam sendo dominados e que iam trabalhando de forma quase que a custas de alimento. Então era uma situação muito deplorável para o povo judeu, e nós felizmente vemos aqui em Êxodo no capítulo 6, versículo 5, que Deus estava atento àquela realidade, e diz assim: o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e lembrou-se de sua aliança. Então Deus se lembrou da aliança que ele havia firmado com Abraão, da aliança que ele havia feito e renovado com Noé e com a descendência do povo hebreu, e ali Deus, inclusive há esse antropomorfismo, essa utilização de um sentimento humano atribuído a Deus, como se Deus tivesse se lembrado, não é? Na verdade, Deus não esquece, mas Deus se voltou no tempo propício, adequado para aquela condição na qual o povo de Israel ali estava, e resolveu libertar o povo daquele cativeiro. Esse texto aqui é um texto bastante utilizado pela teologia da libertação, a fim de trabalhar e desenvolver esses temas de opressão, oprimido, opressor. No entanto, nós não queremos adentrar esse território. O que nós precisamos entender aqui no texto bíblico, e a mensagem que aqui nos é dada, é que Deus escolheu uma nação, um povo com o qual ele tinha uma aliança e uma promessa de enviar o Messias, e Deus, dentro do seu propósito e do seu projeto, haveria de cumprir essa promessa. No entanto, esse mesmo povo, por uma série de situações que nós vemos lá no final do livro de Gênesis, esse povo, por causa de seca, por causa de sofrimento, migra e vai para o Egito, e ali se torna escravo. Mas esse Deus que acompanhou esse povo com o qual ele tinha aliança, se preocupou com esse povo e buscou estabelecer uma meta, um modelo, um propósito para tirar o povo daquela
condição. O comentarista diz que do sofrimento da escravidão, o clamor do povo chegou a Deus, que ele proveu o livramento. E essa palavra livramento, aqui no livro do Êxodo, bem como no livro de Gênesis, ou no contexto do Antigo Testamento inteiro, tem a ideia de salvação. E justamente essa ideia de salvação nacional, uma salvação coletiva e uma salvação para todo o povo e para toda a nação. Muito bem, esse é o ponto 1.2 da nossa lição, que trata sobre a libertação da escravidão do povo de Israel que se encontrava lá no Egito. Nós vamos fazer uma breve pausa, você vai continuar conosco e nós vamos retornar em seguida para abordar especificamente a celebração judaica. Continue conosco. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta e hoje estudando a respeito da salvação e a Páscoa. O que é que tem a ver a Páscoa com a salvação? Em primeiro lugar, Páscoa estamos estudando aqui no sentido bíblico da palavra, no sentido de que as Escrituras descrevem o que é que significa Páscoa e não essa Páscoa comercial que se comemora aí no Ocidente. E aqui no tópico 1.3 da nossa lição, a nova celebração judaica. A Páscoa passou a ser a nova festa religiosa dos israelitas, pois essa celebração foi instituída por Deus através de Moisés. Nós vemos isso aqui em Êxodo, no capítulo 12. Então, no capítulo 12 de Êxodo, nós temos a instituição da primeira Páscoa. Naquele processo ali de libertação do povo judeu lá das garras de das garras de Faraó no Egito, e Deus já tinha enviado várias pragas e Faraó estava com o coração duro, não deixava o povo de Deus sair, e Deus resolveu enviar a 10ª e última praga sobre os egípcios, que foi justamente a morte dos primogênitos. E Deus preparou o seu povo, falou para Moisés e para Arão que reunisse toda a congregação de Israel no mês de Abib, que é o primeiro mês do calendário judaico, que equivale mais ou menos ao período entre março e abril, conforme o ano aqui do nosso calendário solar, que o calendário judaico era lunar. Então, a Páscoa era comemorada nesse mês de Abib, que era considerado o primeiro mês no calendário judaico. Então, eles iam celebrar essa Páscoa e Deus disse que tinha que preparar um cordeiro para a família. Então, aqui em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 3, diz: tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. E junto com a família, eles tinham que sacrificar aquele cordeiro, diz o versículo 5, que poderia ser também um cabrito. Um cordeiro ou um cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, no 10º dia, no dia 10 do mês, esse cordeiro ou cabrito deveria ser separado do rebanho, passava 4 dias ele separado e no 14º dia ele seria sacrificado, no período da tarde. Ele seria sacrificado à tarde e esse cabrito ou esse cordeiro, ele é quem ia morrer no lugar do primogênito. E diz no versículo 7, e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos ou pães sem ferimentos, com ervas amargosas a comerão. E aí tem todo um relato sobre essa cerimônia que foi a primeira Páscoa instituída por Deus para que o povo comemorasse ali a libertação do povo judeu ali do Egito.
e servia de parâmetro para que eles festejassem, porque todo ano eles tinham que voltar a festejar a Páscoa. Era uma forma do povo se lembrar do grande feito do Senhor, para que o povo se lembrasse de que eles foram cativos, escravos no Egito, e que Deus, com mão forte, com braço estendido, com o seu poder, ele libertou o povo de Israel ali do Egito, né? É importante a gente descrever nessa questão da Páscoa, dentro desse contexto da libertação. Essa libertação aqui foi uma libertação que Deus promoveu para o povo. Não foi uma libertação revolucionária em que o povo decidiu se insurgir contra Faraó e juntou o povo, né, e fez aquele movimento armado e conseguiu se libertar da escravidão. Aqui foi devido à interferência milagrosa, né, miraculosa de Deus ali sobre Faraó, em resposta à oração e ao clamor do povo que estava sendo oprimido ali já há décadas, né, e também em cumprimento à própria palavra de Deus, que Deus tinha falado a Jacó, conforme nós lemos aqui em Gênesis 46, versículos 3 e 4, que Deus disse que ia fazer com que o povo retornasse, né? E ali o povo orou e buscou a Deus para que Deus cumprisse as suas promessas. Então essa festa foi instituída pela primeira vez lá em Israel, na noite da saída do povo de Israel do Egito, na noite onde houve a matança dos primogênitos, e depois foi celebrada todo ano. Deus instituiu que todo ano eles deveriam celebrar esta Páscoa. Mas, pastor José Roberto, no contexto aqui da nossa lição, estamos estudando sobre soteriologia, salvação, e no caso aqui, o enfoque maior da nossa lição não é aqui, vamos dizer assim, as ervas amargosas e nem o sofrimento, o pão asmo e tal, mas o enfoque maior aqui da lição é a questão do cordeiro, o sangue do cordeiro. Por que tinha esse cordeiro? Por que tinha que passar o sangue nas vergas das portas, nos umbrais das portas, e o que ele significava? Muito bem, o ponto 2 da nossa lição, o cordeiro da Páscoa, 2.1, o cordeiro no Antigo Testamento. Então, lá na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, nós, quando lemos o livro do Êxodo, e nós vamos detalhar o evento da passagem do anjo da morte que foi tragando a vida dos primogênitos lá do Egito, então nós vemos que o povo hebreu recebeu uma recomendação expressa para que matassem o cordeiro, e o sangue daquele cordeiro deveria ser aspergido nos portais ou nos umbrais das portas da casa dos hebreus. E quando o anjo da mortandade passasse, ele iria passar por cima. Daí vem a origem da palavra Páscoa no hebraico. Ele iria passar por cima daquela residência, daquela casa, daquela habitação, e iria para as casas seguintes, e nas casas onde tivessem primogênitos, todos eles viriam a morrer, inclusive o primogênito do faraó. Então aquele cordeiro pascal, bem como o próprio pão sem fermento, passaram a fazer parte do sacrifício judaico da Páscoa. E o cordeiro, mais especificamente, aí vai surgir um mandamento levítico dado por Deus a Moisés e aos sacerdotes, para que também se sacrificasse um cordeiro pelo pecado do povo. Então, inclusive, havia uma festa judaica, o Yom Kippur, ou o Dia da Expiação, no qual o sacerdote fazia um sacrifício nacional, o sacrifício de um cordeiro que era morto e sobre o qual era colocado simbolicamente os pecados da nação e os pecados do povo. E o derramamento daquele sangue representava e apontava para um sacrifício perfeito, único e repetível,
que haveria de acontecer no futuro, que seria a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Não por acaso, aquele cordeiro pascual, lá de Levítico 4:32, Números 6 e 14, é dito que o animal deveria ser sem manchas, né? Então esse animal não poderia ter defeito, seria imaculado, plenamente saudável, e tudo isso apontando para o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, de certo modo, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pastor Fábio, nós então entendemos que esse sacrifício lá no Antigo Testamento, ele apontava para este sacrifício que haveria de acontecer no futuro e que seria completo em Cristo. Um outro detalhe é que justamente quando Jesus foi crucificado e quando ele morreu, quando ele entregou o seu espírito, ele diz: Pai, está consumado, demonstrando assim que o seu sacrifício havia sido realizado e aceito por Deus. Estamos concluindo mais esse bloco, convidamos você a permanecer conosco, voltaremos para dar continuidade ao nosso debate. Muito bem, meus queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos de volta com o nosso estudo a respeito da Páscoa e o tópico 2 da nossa lição fala exatamente a respeito do Cordeiro da Páscoa ou Cordeiro Pascal. E já vimos aqui que essa celebração da Páscoa era uma festa carregada de simbolismos, de significados, e queremos chamar a atenção aqui a respeito do Cordeiro. Esse Cordeiro é um tipo de Cristo. Cristo é o antítipo e o Cordeiro é o tipo. O Cordeiro Pascal, ele simbolizava Cristo. Esse Cordeiro da Páscoa, ele foi morto no lugar do primogênito daquela família. Foi a morte do Cordeiro, foi o sangue do Cordeiro que foi passado sobre os umbrais das portas e que salvou aquele primogênito daquela família. E isso apontava para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esse Cordeiro da Páscoa, como a Páscoa era celebrada todo ano, então eram inúmeros sacrifícios anualmente repetidos desse cordeiro ou cabrito que era sacrificado na Páscoa. E aquela morte daquele cordeiro, aquele sangue derramado, aquela vida que era doada ali, servia para perdoar os pecados, fazer a expiação dos pecados do povo. Mas ela apontava para o sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. Tópico 2.2 da nossa lição: Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal. Então, a Páscoa cristã é o memorial de como Deus substituiu os sacrifícios temporários por um único sacrifício, único e definitivo sacrifício, que é o sacrifício de Cristo. Então, nesse aspecto, o Cordeiro do Antigo Testamento era a sombra do apresentado no Novo, que conforme Apocalipse 13:8, que ele foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, no plano de Deus já estava previsto, antes de Deus criar o homem, antes de Deus criar a terra, já estava previsto que Jesus seria sacrificado. Jesus é não somente o sumo sacerdote, mas também é o próprio sacrifício, porque ele deu a sua vida por nós. Foi uma morte para expiar os nossos pecados e também foi uma morte vicária. Assim como aquele Cordeiro da Páscoa morria no lugar do pecador, Jesus ele também morreu no lugar de todos os pecadores. Inclusive, em Isaías capítulo 53, que fala sobre a morte vicária de Cristo, diz o versículo 5, que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, por isso que a gente diz que Jesus morreu em nosso lugar. Ele morreu no lugar de toda a humanidade. Isso é o significado de morte vicária, é morrer no lugar de outro.
E Jesus, ele morreu no lugar de todos os pecadores. E João Batista, quando estava no início do seu ministério ali no Rio Jordão, e quando Jesus foi até ele, conforme diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 29, diz que João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista já tinha recebido de Deus esse entendimento, essa revelação de que Jesus morreria na cruz do Calvário, que Jesus daria a sua vida, derramaria o seu sangue para expiar os pecados de toda a humanidade, porque ele foi chamado aqui de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e não foi só nesta ocasião, noutra ocasião também, conforme João capítulo 1, versículo 36, João Batista tornou a dizer: e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Então é muito consolidada no Novo Testamento essa doutrina que mostra que Jesus é o antítipo do Cordeiro Pascal, que aquele Cordeiro da Páscoa que deu a sua vida, que derramou seu sangue, ele simbolizava o sacrifício único, perfeito e definitivo de Jesus na cruz do Calvário. Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele disse: porque Cristo, que é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, Jesus é o fundamento e a essência da Páscoa. Se não atentarmos para ele, nossa Páscoa torna-se vazia de sentido. Então, pastor José Roberto, para nós cristãos, para os judeus tem outros significados também, como, por exemplo, ao comerem ervas amargosas, eles se lembravam do sofrimento que o povo judeu passou lá no Egito. Mas nós, como cristãos, o nosso foco é no sacrifício de Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, na cruz do Calvário, para falar da sua morte vicária e expiatória em favor de toda a humanidade. Isso mesmo, pastor Fábio. Inclusive tem um ritual que nós seguimos, nós os cristãos, é uma ordenança, na verdade, que é a celebração da ceia do Senhor, que aponta para esse memorial. Jesus diz: fazer isso em memória de mim. Isso porque a ceia do Senhor, os elementos que compõem a celebração da ceia, o pão e o cálice, eles remetem ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a entrega do seu corpo, o seu sacrifício, o seu sangue derramado pelos nossos pecados. Então, isso é uma demonstração que nós, os cristãos, também temos as nossas práticas, as nossas ordenanças, que têm simbologia e que têm simbolismo e que devem ser praticadas desde que tenha base bíblica, conforme o nosso Senhor Jesus a si mesmo o destacou. Então, o ponto 3 da nossa lição fala justamente sobre o sangue do Cordeiro. Então, o sangue tem um significado todo especial, tanto na cultura judaica quanto no próprio cristianismo, porque, afinal de contas, Jesus derramou o seu sangue pelos nossos pecados. E lá no Antigo Testamento já haviam os sacrifícios de animais. O sangue dos animais eram derramados, eram aspergidos, e aqui nesse ponto 3.1 nós vemos que aquele sangue que era derramado lá naquele altar, lá dentro do pátio, ali na celebração da Páscoa, ou mesmo no dia do sacrifício judaico, aquilo ali era apenas uma sombra, como o pastor Fábio diz, era um símbolo, era apenas uma representação de algo que viria a acontecer no futuro. E algo que a gente gosta de destacar sempre é que aqueles sacrifícios, eles se repetiam sempre. E é uma demonstração de que todos aqueles sacrifícios eram imperfeitos, eram incompletos. Deus os aceitava porque Deus os via a partir do prisma, do ângulo do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, que foi morto desde a fundação do mundo. Daí a compreensão soteriológica de que o Pai recebia esse sacrifício já através do sacrifício de Jesus, que para nós ainda haveria de acontecer. Então, queridos irmãos, irmãs, meu caro telespectador, é importante que a gente entenda que o sacrifício de Jesus, ele nos coloca em uma outra dimensão espiritual, porque o sacrifício dele foi realizado por um sacerdote perfeito,
e foi um sacrifício perfeito. Tem um livro da Bíblia, do Novo Testamento, que aborda esse assunto com muitos detalhes, fazendo a comparação entre a antiga e a nova aliança. E esse livro é uma epístola escrita aos Hebreus. Nós não sabemos quem foi o seu autor humano, mas sabemos que é um texto inspirado por Deus, mas é um texto no qual o autor da epístola aos Hebreus nos mostra a superioridade do sacrifício de Cristo. E de fato confirma aquilo que João atestou quando declarou, apontando para Jesus e dizendo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós aprendemos daí, como diz aqui o nosso comentarista, que o maior símbolo e principal elemento desse ritual era o sangue do animal sacrificado. Mas por quê? Porque o sangue desse animal apontava para o sacrifício e o sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário, que nos coloca em paz e que nos reconcilia com Deus. Muito bem, estamos encerrando mais um bloco. Queremos convidá-lo a continuar conosco no retorno. Nós vamos falar ainda um pouco mais sobre o sangue do Cordeiro Pascual, o Pascal, a nova aliança, e vamos concluir a nossa lição. Continue conosco. Muito bem, amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Queremos falar para vocês que o sangue de Jesus tem poder. Agora, queremos explicar por que o sangue de Jesus tem poder, o que é que tem a ver com isso. Em primeiro lugar, a gente não deve pensar nisso como uma palavra mágica, e só falar assim as coisas vão acontecer, mas na verdade o sangue de Jesus tem poder, porque o sangue representa a vida e representa o sangue de Jesus, a vida que ele deu, que ele derramou na cruz do Calvário. Ele morreu em nosso lugar, ele morreu no lugar de todos os pecadores, como disse Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele veio não para servir, mas não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então foi uma morte vicária, ele morreu no lugar do pecador e foi uma morte expiatória, porque o seu sangue, ele purifica de todo o pecado e ele expia o pecado do pecador. Por isso que o sangue dele tem poder. E já, conforme aqui o tópico 3.1 da nossa lição, desde o Antigo Testamento que já havia o uso de animais em sacrifícios. Gênesis 3:21 diz que Deus vestiu Adão e Eva com peles, então provavelmente aí já foi o primeiro animal, a primeira vítima que morreu no lugar do pecador, devido a essa pele ter sido usada para cobrir a nudez ali de Adão e Eva. Então um animal foi sacrificado. Depois no capítulo 4 a gente já vê ali Abel sacrificando os primogênitos e as primícias do seu rebanho para oferecer a Deus. Então o sangue, como ele significa a vida, o sangue ele simboliza a vida. Então ele é utilizado desde o Antigo Testamento nos sacrifícios. Hebreus capítulo 9, versículo 13, diz que, porque se o sangue dos touros e bodes e as cinzas de uma novilha espargida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne. Então, esse sangue desses animais, dos sacrifícios lá no Antigo Testamento, eles eram sacrificados, o seu sangue era espargido lá sobre o altar e fazia expiação pelo pecado do povo. Expiação vem de expiar, que significa cobrir. Então, o sangue do animal cobria o pecado do povo, e quando Deus, ao enxergar, ao olhar, ao contemplar o pecado do povo, via o sangue que cobria. Então era um simbolismo isso aí. E diz o versículo 22 de Hebreus capítulo 9, que
E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão ou resgate do pecador. Então, é por isso que o Cordeiro Pascual, morrendo ali, sendo sacrificado, o seu sangue sendo derramado, aquele sangue serviria para expiar o pecado do pecador. Então, tópico 3.2, o sangue do Cordeiro Pascal. Pastor José Roberto, antes do advento da última praga, ali da 10ª praga, Deus mandou que sacrificasse aquele cordeiro, eles comeriam a carne, mas o sangue era para poder passar nas portas, simbolizando ali o livramento de Deus, que aquele animal morreria no lugar do primogênito. É isso mesmo. E de igual modo, essa mesma simbologia se aplica hoje, quando nós afirmamos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, por que foi que Cristo teve que morrer? Esta é a grande pergunta, a pergunta que não quer calar, e a pergunta teológica no campo da salvação que precisa ser feita. E nós reconhecemos que Jesus morreu não porque ele fosse apenas um iniciador religioso, um grande mártir, um revolucionário político, mas Jesus é o Verbo que se fez carne, o Filho de Deus, e que entregou a sua própria vida para o nosso resgate, para a nossa salvação. E o terceiro ponto aqui, o 3.3, fala justamente sobre o sangue da nova aliança. Então, no ato da celebração da Páscoa, lá na última ceia, está lá em Lucas capítulo 22, em outras passagens dos evangelhos, Jesus se apropria do pão, do cálice, e faz uma alusão ao derramamento do seu sangue, à sua morte, e a um novo concerto, a uma nova aliança que ali seria feita. E o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, ele mostra que o sangue de Jesus é o sangue de uma nova aliança, e este sangue nos dá pleno acesso ao Pai. Justamente quando Cristo bradou, está consumado, houve trevas, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, segundo o relato dos próprios evangelistas, e na interpretação teológica do autor da Epístola aos Hebreus, isso aconteceu porque a partir de então, aquele lugar no qual só tinha acesso o sumo sacerdote no dia da expiação, no dia do sacrifício pelos pecados do povo, agora todos nós temos livre e pleno acesso ao trono do Pai, por um novo caminho que Jesus nos favoreceu pelo seu sangue e pelo seu sacrifício. Hoje nós podemos ser chamados de filhos de Deus, podemos nos aproximar e chamar a Deus de Pai, de Papai. O apóstolo Paulo disse que nós recebemos o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, e a palavra Abba no aramaico quer dizer papai, papaizinho, e é uma demonstração da intimidade que hoje nós podemos desfrutar através de Cristo, que se tornou o único mediador entre Deus e os homens. Pastor Fábio, agora nós estamos debaixo de uma nova aliança, no qual Cristo é o Cordeiro que fez o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. É verdade, e a Epístola aos Hebreus enfatiza muito a superioridade de Cristo. Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior a Arão, o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio aarônico, e diz que, no caso do sacerdócio aarônico, os sacerdotes primeiro ofereciam sacrifício pelo seu próprio pecado e depois pelo pecado do povo, sacrifício de animais, um bode, um cabrito, um cordeiro, uma novilha. Mas, no caso de Cristo, além de Jesus ser o sumo sacerdote, ele também é o próprio sacrifício. Jesus não sacrificou um animal, ele sacrificou a si mesmo. Ele fez o sacrifício de si mesmo, o sacrifício perfeito dele na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue e assim ele morreu para resgatar toda a humanidade. O sangue de Jesus é superior. Inclusive o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19, ele chama a atenção da superioridade do sangue de Cristo ao dizer: sabendo que não foi com coisas corruptíveis,
como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Por isso que o cordeiro da Páscoa não podia ter defeito, não podia ter mancha, não podia ter mácula, porque aquilo já apontava para a perfeição e a pureza e a santidade de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem, então, para concluir, queremos destacar para você que nós estamos debaixo de uma nova aliança em Cristo Jesus. Estamos chegando ao final do nosso programa. Não deixe de frequentar a Escola Bíblica Dominical da sua congregação. O debate continua lá na sua igreja. Queremos agradecer pela sua audiência. Nos acompanhe pela TV e pelas redes sociais. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Ele mesmo permitir. Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça, para os judeus, a Páscoa é a memória da ação salvadora de Deus. Para nós, os cristãos, é a recordação da ação redentora de Jesus em favor da humanidade. Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. A paz do Senhor.